Boa tarde. Aos amigos que nos acompanham pelo Facebook, sejam bem-vindos. Que bom que escolhemos estar aqui, seja virtualmente, seja presencialmente. Tenho certeza que sairemos dessa exposição mais aliviados, mais consolados, esclarecidos. Convido todos a fazer a nossa prece inicial. Amigo Jesus, o sentimento é de gratidão. Gratidão por ter vindo nos trazer o Teu Evangelho de amor, de bondade, de sabedoria. Que possamos ter força para segui-los. Que possamos sempre buscar em Ti a renovação da nossa alegria, do nosso ânimo, para seguirmos trabalhando firmes na Tua seara, em nosso lar, na nossa sociedade, conosco mesmo. Com esse sentimento de gratidão e de amor, sentindo o amparo dos benfeitores, iniciamos então o trabalho desta tarde. Que assim seja. Com a palavra, o nosso amigo, o expositor Paulo Semens. Obrigado. Boa tarde a todos os irmãos presentes aqui na Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade e aqueles irmãos que estão nos seus lares pela plataforma do Facebook. O tema é um dos temas, para mim, que nos toca ao coração. Esse tema, ele nos chama para uma verdadeira realidade. E nós ainda, recebendo esse chamado desse Pai, ainda damos as costas para Ele. O Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho de Jesus, o item 1 e 2, o jugo leve. Nós vamos entender hoje o que é o jugo. Que jugo é esse que Jesus nos oferece? Mas antes de adentrar à exposição, no livro Mundo Maior, no capítulo 2, na obra de André Luiz, há uma preleção do benfeitor espiritual Eusébio. E ele nos traz um alerta para as nossas consciências. O que vivemos hoje, o que estamos passando hoje, sofrimento, dor, não temos a compreensão de que são atos e pelo nosso livre-arbítrio de outras vidas passadas. Para quem é espírita, aceita a reencarnação e a vida após morte. Para nós que somos espírita, nós compreendemos, como sendo espíritos imortais, não temos só uma vida, só uma passagem terrena. Nós tivemos várias, e várias são as oportunidades que Deus nos oferece através da encarnação para nós pagar as nossas dívidas e erros que cometemos lá atrás. Aí se diz assim, mas eu não me lembro de ter cometido nenhum tipo de atrocidade, sempre fui um homem de bem. Talvez nesta vida. E as vidas anteriores? Se eu fosse um espírito de bem, eu não estaria nesse planeta de provas e expiações, saldando minhas dívidas. As dívidas do quê? De atos cometidos em outras vidas. Aí então o benfeitor Eusébio nos traz essa lembrança. Cantávamos hinos de louvor com Krishna, aprendendo o conceito da imortalidade da alma. Quer dizer, consciência nós já temos,
cantávamos, aprendendo o conceito da imortalidade da alma. A sombra das árvores augustas que aspiram aos cimos do Himalaia, e descíamos logo depois ao Vale dos Ganges, matando e destruindo para gozar e possuir. Recebemos ensinamento, mas assim mesmo virava as costas e as atrocidades. Soletrávamos o amor universal com Siddhartha Gautama e perseguíamos os semelhantes em aliança com os guerreiros singaleses hindus. Todas as épocas, sempre Deus nos enviava um benfeitor. Nós nunca ficamos sozinhos, sem orientação. Eles nos orientavam, mas nós virávamos as costas, como até hoje. E com Jesus, o divino crucificado, nossa atitude não tem sido diferente. Sobre os despojos dos mártires imolados nos circos, vertemos rios de sangue em vidita cruel, armando fogueiras do sectarismo religioso. Mesmo com Jesus. Jesus pregando, nos ensinando, e assim mesmo nós cometíamos esses crimes. Suportamos administradores arbitrários e ignominiosos de Nero a Diocleciano, porque tínhamos fome de poder. Essa fome de poder enlouquecia a nossa mente. Não adiantava os ensinamentos. E quando Constantino nos abriu as portas da dominação política, convertemo-nos de servos aparentemente fiéis ao evangelho criminoso, em criminosos árbitros do mundo. Pouco a pouco esquecemos os cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém, as crianças dos Tiberíades, os pescadores de Cafarnaum. Para quê? Para afagar as testas coroadas dos triunfadores. Nós sempre correndo para o lado do poder, o poder material. E embora soubéssemos que os vencedores da terra não podem fugir à peregrinação ao seu público, já tínhamos a compreensão. Não podia fugir. Além do túmulo, a vida continua, e aqueles atos nós ia ter que nos corrigir. E mesmo assim, nós dávamos as costas. É por essa razão, o benfeitor está nos alertando, que os nossos celeiros de luz, hoje, permanecem vazios. O vendaval das paixões fulminantes de homens e de povos passa alulante, de um a outro polo, a semear maus presságios. E agora eu pergunto, eu não cometi nada de errado? É justiça de Deus ou injustiça? E quando eu não aceito isso aqui, quando eu estou passando por situações difíceis na minha vida, a primeira coisa que eu faço é cobrar de Deus. Esse exame de consciência nós temos que parar. Se eu estou nessa situação, estou passando essa necessidade, eu criei com as minhas próprias mãos, pelo meu livre-arbítrio e pela ganância do poder,
da dominação. Não adianta nós chorar. Basta ter a consciência perante esse Pai que em todas as épocas enviou, em particular o nosso anjo da guarda, ou nosso benfeitor, mas vários irmãos missionários para nos alertar, até nos dias de hoje. E quando ele partiu para o plano espiritual, ele ainda nos deu um alerta: não vão ficar sozinhos, meus filhos. Enviarei o Consolador prometido, que hoje, como espírita, a gente sabe que é o Espiritismo. É a doutrina espírita. Não podemos reclamar. Por quê? Olha quantas vezes nós somos orientados. Quantas vezes. Mas a nossa tendência era sempre a ganância, o poder, o ódio. Esses vícios que destrói o corpo físico e também destrói o corpo espiritual. E é por todos esses motivos que nós estamos aqui vivendo hoje. Porque nós criamos tudo isso. Não podemos hoje colocar a culpa em ninguém. Ah, se não fosse o ciclano ou o beltrano. Não. Culpa minha. Eu tenho que ter a consciência agora e agradecer a Deus, esse Pai grandioso, que me deu oportunidade e me dá, através de reencarnações, para eu vir pagar minhas dívidas perante a Ele. Não é justo e bom esse Deus? Ele não está preocupado com aquilo que nós praticamos de errado. Ele quer que nós modificamos o roteiro da nossa vida, deixando de lado aquela violência primitiva, aquela ganância, aquele poder material. Ele está nos dando a oportunidade hoje de nós trabalhar o nosso lado espiritual. Porque nós já temos a compreensão, tudo que é matéria passa. O que é uma reencarnação de 80, 90 anos ou 100? Para um espírito imortal? Mas muitos têm a compreensão de que a vida acaba no sepulcro. Morri, terminou. Vou aproveitar enquanto que eu estou aqui, curtir o máximo que eu posso da vida. E nessa condição de consciência, tem irmãos que acham que após a morte é um sono eterno. E ali ficam dormindo. Centenas de anos, muitas vezes. Outro acha que não existe mais nada e ficam no nada. Perdidos. Mas Jesus está sempre do nosso lado, em qualquer condição que nós tivermos. Aí vem o jugo leve. O que nós podemos entender? O jugo, meu jugo, ele é suave. Meu jugo é suave. A palavra jugo diz respeito à observância da lei divina. O que ele traz para nós? Ele traz para nós a oportunidade de deixarmos a vida da matéria e começarmos a conduzir e preparar a vida espiritual. Para quando Deus nos chamar, eu estar preparado. O nosso jugo, o que é o jugo?
aquela parelha de boi colocada nos animais e é conduzida para eles não se desvirtuarem daquele caminho, seguir aquele caminho. O jugo é aquela parelha de boi de madeira e é pesado. E muitos de nós carregamos esse jugo pesado. E Jesus nos oferece, através da mensagem que diz assim do Evangelho: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso aqui está em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Ele quer dividir o nosso jugo. Ele quer tirar esse fardo pesado que nós carregamos hoje e oferecer o dele, que é suave e leve. Então, justo uma vez entendida, aceita, ela estabelece um vínculo de obediência. A palavra jugo diz respeito à observância da lei divina que Jesus trouxe. E uma vez entendida e aceita, estabelece um vínculo de obediência. No momento que nós aceitar, aí nós temos que estabelecer um vínculo de obediência com as leis de Deus. Ele está nos ajudando, carregando o nosso fardo, mas nós temos que obedecer à lei de Deus, que leva ao homem ao esforço de praticar a lei de Deus. E ainda, a passagem acima diz respeito à confiança em Deus. A importância, quando dividirmos o nosso jugo, nós temos que seguir as leis de Deus e confiar em Deus, depositar o nosso sofrimento, as nossas dores neste Pai. Olha a proposta, Ele quer trocar o nosso peso por um alívio, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever. Ele pede duas condições: amor e caridade. O que nós temos que fazer é isso, praticar o amor e trabalhar a caridade. E nós conseguimos fazer isso. Apenas em Jesus Cristo e em sua doutrina misericordiosa, a humanidade encontrará alívio para as suas dores. Queremos continuar sofrendo sem esperança? Vamos viver por conta, então. Vão gerar mais dor, mais sofrimento. Aí Jesus nos oferece a doutrina, o respeito à lei de Deus, para nós ter uma vida mais branda, esperança, não sofrermos tanto. Ele só pede uma coisa, duas, aliás: o amor e a caridade. O Mestre nos oferece o colo amigo e fraterno. Todos passamos por dificuldade, mas precisamos praticar a nossa fé. Não adianta a frequência em um templo religioso. É necessário que façamos a reforma íntima. Estávamos conversando antes aqui, mais cedo, sobre isso, né? E vou na casa espírita há 20 anos, eu vou na igreja 30, vou a qualquer um templo buscar, mas eu não me reformo. O que adianta? A religião serve para nós buscar, aprender e praticar.
A gente vem quando está passando necessidade. Ah, melhorou? Vira as costas. Tiver ruim de novo. Assim que nós somos com Jesus. Procuramos eles somente quando estão passando necessidade. E a primeira parte que diz aqui, ó: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Todos nós praticamos essa parte. Estou cansado, estou sobrecarregado, eu vou lá que Jesus vai me aliviar. E a segunda parte: tomai-vos vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo é leve. Caminhe comigo. Ah, não. Aí já, caminhar com Jesus, obedecer às leis, é difícil. A gente vira as costas. Aí quando passando necessidade, vamos lá de novo. Vinde a mim todos vós. Eu vou. Isso é egoísmo. Porque seguir as leis de Deus dá trabalho, porque nós vamos ter que dominar os nossos vícios. Nós vamos ter que fazer a reforma íntima. E isso dá trabalho. Eu quero continuar na minha vidinha material aqui tranquilo. Eu não quero ter que assumir o compromisso. Não vou poder mais isso, mais aquilo. Então, eu só atendo só a primeira parte. Vamos observar. Jesus nos deu o caminho. O que é o caminho que Jesus nos deu? O seu evangelho. Que é o jugo leve. No momento que eu estudo as leis de Deus, que eu faço esforço para dominar minhas más inclinações, como está escrito ali, ó, eu começo a ter uma vida mais tranquila, mais confiante, ser um pouco mais feliz. Já sei que não é tudo isso que falam por aí. Eu vou ter a esperança que eu sei que eu sou um espírito imortal, isso aqui é uma passagem, e eu tenho que levar para o outro lado. Não as coisas da matéria, mas as coisas do espírito. E nós estamos preparados para quando ele chamar nós? Ou vamos passar por perturbações até chegar a ele? Os ensinamentos vêm, basta nós querer abraçar. O que é o jugo de Jesus? O que é o jugo? Eu falei antes, mas agora só para nós esclarecer melhor. É também chamada de canga ou junta de bois. Jugo era uma espécie de forca por baixo da qual os romanos faziam passar os inimigos vencidos nas batalhas. No sentido figurado, jugo significa submissão, obediência, autoridade, domínio, opressão, sujeição. Os escravos viviam sobre o jugo dos romanos, dos seus senhores. No momento que nós somos dominados por alguém, nós estamos sob o jugo daquele ser. Nós somos escravos. E a proposta de Jesus é nos libertar. E ele oferece o jugo dele, que é bem leve. Na época de Jesus, os judeus viviam sob o jugo de Roma. E como o mestre falava por parábolas, usou essa expressão para exemplificar de forma mais clara os seus ensinamentos. Então dá agora para nós compreender que o que as necessidades que estamos passando nos dias de hoje, as vicissitudes da vida, a dor, o sofrimento, as doenças, as pestes, tudo que acontece na nossa civilização, são criações nossas, porque nos desviamos das orientações que sempre Deus enviou para nós, um profeta. Moisés
nos trouxe o jugo dele. Olho por olho, dente por dente. Naquela época. Jesus veio com um jugo mais leve. Dê a outra face. Então, desde épocas remotas, nós éramos orientados a praticar o amor, ser fraternos. Mas o nosso lado primitivo, a nossa ambição, as mágoas. Essa palavra me traz uma lembrança de Chico Xavier, um caso que aconteceu com ele. Chico tinha um cachorrinho. Aquela era a paixão da vida dele, como sempre gostou de cachorro. Toda a vida que ele chegava em casa, que ele saía dos trabalhos mediúnicos, a felicidade dele é dar um alimento para aquele animalzinho ali e brincar com ele. Aí esse bicho adoeceu. Ficou sofrendo. E Chico se entristeceu. Não ficou mais tranquilo. Mas continuou no trabalho dele, com aquela tristeza. Aí um rapaz, vendo aquela tristeza do Chico, pensou, vou ter que fazer alguma coisa por ele. Não consigo ver o Chico desse jeito. Eu vou matar esse cachorro de uma vez. Aí o Chico se livra. Eu mato o cachorro, aí o Chico se livra. E de fato, o sujeito foi lá e matou o cachorro. Aí o Chico chegou em casa, descobriu que o bichinho estava morto. Aí ficou mais triste. Mais triste ficou porque soube que o fulano matou o cachorrinho. Aí ele ficou mais triste e já aquela tristeza se transformou já numa mágoa. E aquilo ali estava atrapalhando o trabalho mediúnico dele. Aí Emmanuel surge para ele, tu tem que resolver esse teu problema. Olha o jugo que ele trouxe para ele. Olha o peso. Tu vai descobrir o que esse rapaz mais deseja na vida, o que mais ele quer. E tu vai dar de presente para ele. Ele matou meu cachorro, ainda tem que dar um presente para ele? Ô Chico, não é eu, é lá em cima. É eles. Daí ele foi. Descobriu, o cara queria uma máquina de costura, que era uma fortuna. Uma máquina de costura é cara, para quem recebia pouco. Assim mesmo ele se virou, comprou a máquina de costura e levou para o rapaz. Quando o rapaz olhou o presente, a felicidade imensa de agradecimento daquele ser criou uma luz, e essa luz dissipou as sombras que estavam envolvido o Chico e ele. Terminou o rancor, terminou a mágoa, voltaram tudo normal. Esses rancor, essas mágoas que nós guardamos por situações que aparecem na nossa vida, afeta o nosso corpo físico e afeta o nosso corpo espiritual. Nós sofremos porque nós viramos as costas à lei de Deus. E Jesus não oferece para nós, através do seu jugo, esse alívio. Não fomos criados por Deus para sofrermos. Nós é que buscamos o sofrimento através do nosso livre-arbítrio. Ele sabe que nós estamos errados, que praticamos crime. Jesus está vendo que nós estamos se esforçando hoje para nos melhorar. E Ele não abandona nós. Ele está aqui, oferecendo o seu jugo. Agradeço a todos por este momento de reflexão e vamos olhar na nossa vida.
se não está na hora de nós agradecermos mais a esse Pai querido e a Deus, agradecer essa reencarnação, a saúde, a família, a vida. Obrigado. Possamos então nos lembrar dessa exposição e dos ensinamentos de Jesus, possamos nos lembrar sempre que Ele quer que a nossa vida seja leve e só tem uma forma, é do lado dele, seguindo os seus ensinamentos. E a doutrina espírita também nos auxilia muito nesse processo, auxilia muito a deixar a nossa vida com mais leveza, com mais serenidade e com mais razão também. Então aproveito a oportunidade para convidar aqueles que desejarem a estudar a doutrina espírita. Nós temos aqui na nossa sociedade diversos grupos de estudo, com diversos horários. Aqueles que se interessarem, entrem em contato conosco, venham conversar e sejam bem-vindos, porque é muito interessante e importante estudar a doutrina espírita. Convido então a todos à prece final, momento este em que faremos, os benfeitores vão ministrar o passe. Mais uma vez, elevando o nosso pensamento, rogando a Deus que estes benfeitores que tanto nos querem bem, despejem sobre nós fluidos de saúde, de renovação, de amor, de calmaria, de serenidade. Que possamos manter nos nossos corpos físicos, mental e também no nosso espírito esse sentimento de fé renovada. E que todos aqueles que se aproximarem de nós também possam usufruir desse sentimento e desta paz. Mais uma vez, agradecemos aos benfeitores por ter nos aconselhado e nós ter tido, então, esse passo de virmos à Casa Espírita ou acompanharmos a palestra no modelo online. Gratos que somos, encerramos a atividade desta quinta-feira. Que assim seja.